Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez aqui o professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Pessoal, estou adaptando aqui a filmagem, como vocês sabem, nessas últimas aulas estou fazendo esse novo sistema de filmagem. Se não ficou bom aqui, se não está aparecendo bem os slides aqui pelo Datashow ou pelo PowerPoint, se vocês não estou conseguindo visualizar aqui bem a escrita, por favor me avisem, que aí eu vou melhorando a cada aula, tudo bem? E pelo que vocês estão vendo, eu ainda estou adaptando algumas coisas aqui. Então, se tiverem sugestões para melhorar aqui a filmagem do canal, passem por favor aqui nos comentários e eu estarei aberto para todos. Mas o mais importante, o objetivo daqui, é passar o conteúdo para vocês, para os estudantes desse 40º exame de ordem do exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, organizado pela Banca FGV, para esse ano de 2024, e em especial os candidatos desse 40º exame de ordem. Pessoal, antes de começar, peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Por favor, me ajudem a fazer com que o canal cresça cada vez mais, para que seja acesso a todos, garantido a todos os estudantes, o conteúdo de direito tributário. Lembrando que o canal é para todos os estudantes, mesmo aqueles que não são tributaristas, porque tem pessoas que vão prestar a segunda fase do exame da OAB em outras áreas, mas vão ter que encarar o direito tributário em primeira fase, sempre questões que caem em primeira fase. Então não tem jeito, todos vão ter que uma hora, de um jeito ou de outro, ter que encarar essa matéria. E o objetivo do canal aqui é ajudar vocês, como também os alunos que ainda estão na graduação, que ainda estão na faculdade e têm alguma dúvida sobre essas matérias. Então, o objetivo é ajudar a todos, sem distinção, tudo bem? E se tiverem dúvidas ou comentários adicionais, deixem aqui embaixo que eu vou respondendo vocês, tudo bem? Na aula passada, nós estudamos uma outra espécie de tributos, né, que são as contribuições de melhoria, e hoje nós vamos estudar os empréstimos compulsórios. Eu deixei a parte de impostos, como vocês sabem, pessoal, mais para frente, porque houveram algumas modificações, inclusive com a reforma tributária. E eu vou precisar de mais tempo para tratar dessa matéria, desses tributos que são os mais complexos, que são os impostos, que tem mais especificação, tem mais espécies. Então, os impostos a gente vai tratar lá na frente. Mas aqui nós estamos tratando de outras espécies que também caem em primeira fase. Sempre tem uma questão que pergunta sobre contribuições, empréstimos. Então, o objetivo é ajudar vocês também nesses outros tópicos que caem, que são cobrados na primeira e segunda fase. Inclusive, estão previstos no edital desse 40º exame. A aula de hoje é a aula 7. Nós vamos estudar os empréstimos compulsórios. Esse tipo de tributo de competência federal, somente a União pode cobrar esse tipo de contribuição. E para que elas servem? Esses empréstimos compulsórios, para que eles servem? O nome já é bem claro, né? Empréstimo. Quando você faz um empréstimo, é porque você está pedindo emprestado dinheiro para que você consiga pagar alguma conta ou pagar alguma despesa durante aquele período de crise, e depois você vai devolver esse dinheiro. Isso que é empréstimo no conceito geral da língua portuguesa. Da mesma forma do direito tributário. O empréstimo é arrecadado pela União para que financie uma determinada atividade durante um determinado período, e depois de passado esse tempo, ela vai ter que devolver esse dinheiro que ela pegou emprestado dos contribuintes. É basicamente para isso que servem os empréstimos compulsórios. Só que, claro, hoje nós vamos tratar a respeito dele com mais detalhes. Vamos lá, então. Vou começar aqui com o primeiro slide. Ele está previsto no artigo 62, inciso 3º e 148 da Constituição Federal de 88. Não é um tributo confiscatório, ele não tem finalidade confiscatória, até porque existe um princípio no direito tributário que a gente chama de princípio do não confisco. A tributação não pode ser extremamente excessiva a fim de prejudicar o contribuinte. Então, ele não tem um efeito confiscatório. Quando a União cobra esse empréstimo, não tem como objetivo confiscar os bens do contribuinte, afetar os bens do contribuinte. E ele é instituído obrigatoriamente por meio de lei complementar. Isso tem que ficar claro, pessoal. Tem uma questão de primeira fase que caiu no exame da OAB que perguntou sobre isso. Não pode ser instituído por medida provisória nem por lei ordinária, apenas por lei complementar. Quem estabelece é a Constituição Federal. Se houver alguma lei ordinária ou medida provisória que institui esse tipo de tributo,
é inconstitucional, porque está enfrentando aquele limite estabelecido pela Constituição. E a Constituição estabelece esse limite ao poder de tributar do Estado, para que, no Estado eu digo a União, para que a União só possa cobrar esse tipo de tributo por meio de lei complementar. Então ela tem que submeter esse projeto de lei ao Congresso Nacional, primeiro à Câmara dos Deputados e depois ao Senado Federal, para que, aprovado nas duas casas, com um quórum majoritário em cada uma delas, possa essa lei viger no ordenamento jurídico brasileiro e instituir este empréstimo compulsório. E deverá haver uma restituição, porque, como o nome falei, né, ele é um empréstimo. Você empresta, mas depois vai ter que ter um retorno. Deverá haver a restituição com prazo de empréstimo, condições de resgate. Isso. É que aqui está aparecendo um pouco turvo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Com prazo para empréstimo e condições de resgate. E quem vai estabelecer esse prazo? A lei complementar. É a lei complementar que vai estabelecer quando que vai ser devolvido esse valor. Mas que ele deverá ser devolvido, ele deve, porque a Constituição já estabeleceu isso. Então, pessoal, o empréstimo compulsório, ele é arrecadado pela União. E antes ela tem que instituir uma lei complementar para poder fazer essa cobrança, para instituir esse tributo. E aí, cobrado esse tributo dos contribuintes, ela vai pegar esse valor dos contribuintes por um tempo. Depois ela vai ter que devolver. Então, por isso que a gente chama de empréstimo, diferente dos impostos. Uma vez que o ente público arrecada o imposto, ele não devolve mais. Mas o empréstimo não. O empréstimo, uma vez que arrecadou, vai ter que devolver. Quando é a lei que vai estabelecer? Quando instituir uma lei complementar sobre esse tema, deverá constar nessa lei quando será devolvido esse valor. O prazo, o critério temporal deste tributo. Outros pontos importantes, pessoal, sobre esse tributo, também é importante dizer, um deles é a previsão do artigo 15 do Código Tributário Nacional. E qual que é o objetivo deste empréstimo compulsório? Visa atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Então, imaginemos, e espero que isso não ocorra, mas imaginemos que o Brasil esteja numa situação muito grave, numa situação de calamidade pública. Ocorreu um desastre natural no Brasil, um furacão que destruiu grande parte das cidades no litoral sul do Brasil, no litoral sudeste do Brasil. Então, como é uma situação emergencial de calamidade pública, as pessoas perderam suas casas, houve desabamento de terra, estradas estão interditadas, casas foram destruídas, bens foram perdidos, pessoas estão desaparecidas, está uma situação muito grave. Nesse caso, a União institui empréstimo compulsório para que, pegando esse dinheiro do contribuinte, ela possa financiar essas suas atividades de busca de pessoas desaparecidas, para que possa reconstruir cidades destruídas, reconstruir estradas que foram prejudicadas, poder financiar essas atividades de reconstrução, para poder amenizar os danos que foram causados por essa calamidade pública, por esse desastre natural, por exemplo. Ou mesmo em situação de guerra, não necessariamente de guerra propriamente, mas na sua iminência. Imaginemos uma situação seguinte, é claro que pegando um assunto atual, mas que não envolveu diretamente o Brasil, mas que passou perto da gente. No extremo norte nós temos o estado de Roraima, correto? Que faz fronteira com dois países, a Venezuela e a Guiana. Saiu uma notícia, se não me engano foi ano passado, né, que o país, a Venezuela, queria invadir a Guiana. O que acontece? Mesmo sendo entre dois países, como o estado de Roraima é um estado que faz fronteira com os dois países, e o estado de Roraima é um estado que fica estrategicamente muito próximo da área de conflito entre a Venezuela e a Guiana, numa situação dessa, imaginemos que o exército da Venezuela está na fronteira com o estado de Roraima, prestes a entrar por Roraima para invadir a Guiana. Existe uma invasão de território nacional. O presidente da República pode instituir empréstimo compulsório nesse caso? Pode. Mas, professor, a guerra ainda não aconteceu. É verdade, mas não precisa ocorrer. Pode ser apenas na sua iminência, numa situação extrema. Vai ser invadido o território brasileiro. Imaginemos que fosse esse o caso, não estou dizendo que é o caso.
A situação ainda não aconteceu. Mas imaginemos que a Venezuela entrasse pelo estado de Roraima, invadindo, portanto, o território brasileiro, território nacional, território federal, para chegar no outro país, a Guiana. Nesse caso, houve uma invasão de território. Existe a iminência de uma guerra. O presidente da República, que é chefe do Poder Executivo Federal, pode instituir, por meio das atribuições da Constituição, pode instituir um empréstimo compulsório? Pode, nessa situação. Mesmo que a guerra não tenha ocorrido, mas a sua iminência é o suficiente para cobrar esse empréstimo, para financiar as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, todos os aparatos militares para a defesa nacional. Então, é um exemplo que a Constituição traz. Também, em caso de investimento público de caráter relevante ou urgente, também atitudes de prevenção do governo também podem ser financiadas por empréstimo compulsório. Vamos citar um outro exemplo que envolve desastres naturais, embora isso não é muito comum no Brasil, mas eu vou citar um exemplo que ocorreu no Japão, né? Quando houve aquele terremoto que levou inclusive o vazamento de material nuclear da usina de Fukushima. Não sei se vocês já lembram dessa notícia, que já faz tempo inclusive. Foi um terremoto anterior a esse último que teve em 2023. Então no Japão, como tem muitas essas coisas de desastres naturais, terremoto, maremoto, tsunami, o que eles fizeram? Eles gastaram dinheiro público para construir barreiras de concreto para impedir que houvessem tsunamis e afetassem as cidades, porque depois do terremoto o mar acaba sendo sacudido e vem as ondas grandes, as tsunamis. O Japão investiu em barreiras de concreto para impedir o avanço do mar. Vamos supor que o Brasil tivesse uma situação dessas, uma situação que pode ocorrer, uma situação que pode gerar uma calamidade muito grave, a iminência, e existe um caráter urgente nesse caso. Pode o governo federal construir obras públicas para evitar um desastre futuro? Pode. Então, o caso é de caráter relevante e urgente. Nesse caso, a União pode instituir o empréstimo compulsório para que possa construir obras a fim de evitar futuros danos. Tudo bem? Isso ocorre geralmente em questões ambientais também. Então, exemplos aqui, pessoal, que o texto constitucional traz para a gente. Eu trouxe exemplos um pouco parecidos aqui dos noticiários, justamente para a gente conseguir entender para que serve o empréstimo compulsório. Tudo bem? Outros pontos importantes a ser ditos sobre esse tipo de tributo é o seguinte: o artigo 4º do CDN não se aplica aos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, pessoal, eles têm uma característica diferente dos impostos, das taxas e das contribuições gerais. Inclusive, se vocês olharem o CTN, ele nem prevê o empréstimo compulsório como uma espécie tributária. Lembra que eu falei? Aquela teoria que a lei adota apenas como impostos, taxas e contribuições como espécies de tributos. Quem considera o empréstimo compulsório como tributo é o Supremo Tribunal Federal. Por decisão judicial, os empréstimos compulsórios são considerados espécies tributárias. Portanto, eles são encaixados naquele conceito trazido pelo artigo 3º do CTN. Então, são tributos de fato, mas eles não têm a mesma característica dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria. E quem estabelece isso, o artigo 4º do CTN, portanto, não se aplica, no caso, aos empréstimos compulsórios, mesmo que esses empréstimos sejam espécies de tributos. E é proibido o desvio de finalidade, pois os recursos arrecadados serão vinculados às despesas que fundamentou a sua instituição. Então, a União, quando arrecada estes empréstimos, ela tem que destinar obrigatoriamente esse valor para financiar aquele ato do Estado a fim de evitar, de reparar aquele dano causado por aquela calamidade pública ou numa situação de guerra ou a sua iminência. Não pode haver desvio de finalidade. Portanto, existe um ato vinculado. O dinheiro arrecadado pela União deve estar vinculado a esta causa. Não pode ser desviado para outros fins. Você não pode utilizar o empréstimo compulsório para financiar o sistema de educação ou outros sistemas. Quem financia isso são os impostos, por exemplo. Então, a destinação do recurso de empréstimo serve apenas para financiar as atividades do Estado a fim de sanar aquela situação de calamidade ou guerra.
Então, a finalidade do empréstimo é diferente dos outros tributos. Agora, é importante dizer, pessoal, numa situação de guerra, que o empréstimo não é a mesma coisa que o imposto extraordinário de guerra. Nós já falamos sobre isso na aula 4. Por quê? Porque o imposto extraordinário de guerra pode ser instituído por medida provisória, que é mero ato do Poder Executivo Federal, pelo Presidente da República. Empréstimo compulsório não, nós acabamos de ver que é por meio apenas de lei complementar. Uma outra diferença que eu já falei, empréstimos compulsórios, uma vez cobrados, devem ser restituídos ao contribuinte. Já o imposto extraordinário de guerra, uma vez cobrado, ele não vai ser restituído. Então, essa é uma outra diferença que existe entre o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. Mesmo que ambos sejam tributos federais, mas existem diferença entre eles. Como eu falei, um é instituído por medida provisória, outro por meio de lei complementar, um é devolutivo, outro não é devolvido. Então, existem diferenças da natureza jurídica entre um e o outro, e teve uma questão em primeira fase do exame da OAB que perguntou só sobre essa diferença entre o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. Então fiquem atentos a isso. Inclusive, quando nós estudarmos mais à frente exemplos de questões de primeira fase em direito tributário da OAB, que geralmente tem uma questão que pergunta sobre esses tipos de espécies tributárias. Tudo bem? Pessoal, basicamente essas são as informações gerais que eu queria passar para vocês a respeito da matéria. Se tiverem dúvidas, por favor, pessoal, passem para mim aqui nos comentários. Se tiverem sugestões no canal para melhorar a filmagem ou outros aspectos, por favor, me passem também. Pessoal, o que eu mais utilizo aqui é o canal do YouTube, mais do que o Instagram e mais do que o LinkedIn. Então, se tiverem dúvidas, se quiserem entrar em contato comigo, recomendo aqui pelos comentários do YouTube. Mas eu também tenho e-mail, se vocês quiserem mandar, Tributário Dicas, se não me engano, lucastributariodicas@gmail.com. lucastributariodicas, tudo junto, minúsculo, @gmail.com. Manda lá a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu estarei à disposição de vocês, tudo bem? E se vocês quiserem os slides das aulas, eu posso compartilhar com vocês, para vocês estudarem para as próximas etapas do exame da OAB, em primeira e depois em segunda fase, tudo bem? Estou à disposição de vocês, pessoal. Um abraço, bons estudos, boa preparação. Mantenham-se firmes, estudem todos os dias, se preparem, porque aí vai dar tudo certo lá na primeira e depois na segunda fase em tributário. Estou à disposição no que for necessário. Um abraço e até a próxima. Boa preparação. Tchau, tchau.